Glorificado e exaltado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre, o que foi morto e com seu sangue comprou para Deus, homens de todas as raças, línguas, tribos e nações, e para o nosso Deus, Ele nos fez reis e sacerdotes para reinarmos sobre a terra. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de João, Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, escrito pelo apóstolo João, no capítulo 14, no versículo 6, que está escrito assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eis a tua palavra. Perdoa as nossas faltas, Pai, em nome de Jesus. Que a eficiência do sangue de Jesus Cristo limpe o altar da adoração em nossos corações. Que o Senhor tenha a liberdade de fluir em glória, em amor, em graça, em autoridade, em honra aqui no nosso meio. Que o Senhor venha com tua pá limpar nossas eiras, Senhor. Fazer com que nós sejamos, Senhor, árvores frutíferas no Espírito, verdadeiros adoradores que te adorem em Espírito e em verdade. Alcança todos nós. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, amados irmãos. A pessoa que ministra a palavra, tudo que lê na Bíblia, toda mensagem, muitas vezes coisas até seculares, ela associa as coisas de Deus, né? Ela faz uma analogia, uma comparação. E essa semana eu fui impactado com várias informações da parte do Espírito Santo. Mas ontem à noite, eu peguei esse versículo assim tão comum de ser dito, de ser ministrado, de evangelizar, que eu uso muito em evangelização, para dar base a uma revelação do que eu li no livro de Apocalipse, que é a visão de João com relação à noiva do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a nova Jerusalém celestial. Mas eu preciso começar por esse versículo, porque se Jesus é um caminho, se Jesus... Eu comecei errado. Ele não é um caminho, ele é o caminho. Então, quem está fora de Jesus está fora do caminho. E muitas vezes a gente fica lendo a Bíblia e o Espírito do Senhor não reina em nossos corações. E o nosso culto não é racional e a gente fica negociando com o que está escrito. Mas a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. E ela é apta para penetrar os nossos corações e separar a alma do espírito, para que a gente não pense com a alma aquilo que é espiritual, mas que a gente cultue com a alma, com o nosso culto racional, porque o Espírito Santo de Deus, que é o nosso professor, nos trouxe entendimento do que está escrito. Quem não está em Cristo está fora do caminho. E se você visita hoje a nossa igreja, e você não fez uma aliança com Jesus conforme as Escrituras, eu quero lhe dizer, você está fora do caminho, você não está indo para lugar nenhum. E isso é muito triste e preocupante. Jesus é a verdade. Então, se a sua crença não tem Jesus como Senhor e Salvador, único Senhor, se há uma mistura de crenças, se há aquela... Eu mesmo vim de uma religião e eu tive que abandonar todos os dogmas da religião antiga para viver Jesus.
Se você está aqui na igreja e você mistura os seus costumes, as tuas vontades, os seus desejos, a sua visão, você não está na verdade. A verdade não é a sua, a verdade é aquela que permanece para sempre, que é a palavra de Deus e é Jesus Cristo. E para coroar a explicação de Jesus, ele nos dá um presente que parece que nós não estamos mais valorizando: a vida eterna. A vida eterna. A vida de Cristo em nós. O fim da tristeza. Porque quem vai para o céu, ele vive feliz. Ele vive alegre. A mente dele, as razões pelo qual ele tem prazer, não são as coisas do mundo. São as coisas de Cristo. E a revelação da busca dos judeus, ele revela o Pai em si mesmo: ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você abrir a Bíblia no livro de Apocalipse, abra aí comigo. No capítulo 21. O versículo 9 diz assim, ó. Acharam? Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Quem é a noiva? Quem é a esposa do Cordeiro? É a igreja. É a igreja santa, lavada e remida pelo sangue de Jesus. É a companheira de Cristo, é o que vai sentar junto com Cristo no trono de glória. Gente, é muita honra que nós temos. E aí ele está revelando para João aonde João vai passar a eternidade. E me transportou em espírito até a uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Toda a bênção do Senhor ela vem do alto. E nós vamos ser sal e luz da terra depois do arrebatamento, e vamos reinar no milênio do alto, como juízes. É uma posição muito privilegiada isso. Mas se você for trabalhar o João 14,6, caminho é a rota que você sai de um ponto ao outro. E você só entra no caminho da salvação se você entender que Jesus Cristo é o Deus Criador de todas as coisas. Tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. O Velho Testamento aponta para uma aliança de Deus com o povo, com uma nação chamada Israel, que tem 12 tribos. E durante o tempo que Israel era beneficiada com a companhia de Deus, grandes milagres foram feitos. Então, aquele espaço de tempo em que a aliança entre Deus e Israel estava sendo vivida por aquela nação, Deus deu testemunho ao mundo do seu poder, da sua glória, da sua perfeição, do seu amor, da sua justiça. E você vai ler a transcrição aqui, a visão de João. Ele diz assim: a qual tem a glória de Deus,
O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Ele está falando da noiva do Cordeiro, ele está falando da igreja. E aí ele vai descrevendo a igreja. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. E ali o Espírito me leva a entender que não tem igreja sem conhecimento do Velho Testamento. Não tem igreja sem conhecer a lei e os profetas. É a lei e os profetas que lhe dá, que inicia o seu conhecimento de Cristo. A Bíblia diz que Jesus se apresenta como: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ou seja, ele é o caminho, mas ele é o início e ele é o fim. Vocês já repararam que nessa brincadeira, quem está fora de Jesus está fora da eternidade? E que isso não é brincadeira, apesar de eu usar essa expressão? Isso é muito sério. E que você não pode ficar em cima do muro na decisão de se entregar totalmente a Cristo. E o seu nível de entrega não pode ser parcial. Olha o que João viu. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Ou seja, para você entrar no caminho da salvação, você tem que ter conhecimento da aliança de Deus com Israel. E eu posso citar a briga que está acontecendo hoje em Israel. Uma briga que você observa de um lado com uma raiva meio sem fundamento. Aí você observa quem está apoiando um lado, quem está apoiando o outro, e você vai ver os costumes sociais de uma nação e de outra, de uma civilização e outra, e a gente entende que é uma guerra contra Deus. E o pior, eles tentam acabar com Israel, porque assim acabam as provas históricas do relacionamento de Deus com os homens. E enfraquecem em nossa mente as informações que dizem que o livro de Gênesis conta a história da criação do mundo e que é guardado por Israel. Eu me lembro que um embate, quando eu era novo convertido, e eu fiquei calado porque eu não sabia como argumentar com aquele homem, e ele disse para mim que eu era indouto, eu era pouco conhecedor sobre religiões, que eu não podia ficar tão animado com o cristianismo, não, porque existiam religiões bem mais velhas do que o cristianismo, bem mais poderosas que o cristianismo, e ele estava falando de ocultismo, de diversas situações, e hoje eu, na simplicidade de Cristo, eu fico observando o primeiro culto de Caim e Abel, a primeira entrega de dízimos e ofertas. Aí eu fico observando que a criação do mundo, e que tudo está baseado na civilização judaica, nos conceitos bíblicos que eles guardam com muito fervor, e que tudo isso aconteceu antes de existir a primeira religião na Terra. E que realmente nós estamos numa segunda aliança, que começou na primeira aliança, que foi a primeira religião da terra. Você pode se orgulhar, se você quiser se orgulhar na carne, nos fatos históricos, que o Deus que você serve é o único Senhor realmente. Mas, além disso, foi o primeiro que se revelou aos homens e o primeiro a ser cultuado na terra. Então, essas 12 portas, que são representadas por pérolas,
redondas, igual uma aliança. Elas estão chamando a atenção da gente do conhecimento do Velho Testamento. E que uma onda entrou na igreja e que a Bíblia nos mostra a importância do Velho Testamento, porque é lá que diz que você não pode matar, é lá que diz que você não pode desejar o que é dos outros, cobiçar, é lá que diz que o Senhor nosso Deus é o único Senhor e só a Ele prestarás culto. É lá que fala sobre relacionamento entre casais, a primeira família. O Novo Testamento só vem ratificar, ou seja, repetir as coisas que já foram determinadas no Velho Testamento. O Novo Testamento acrescenta também a manifestação física de Jesus como homem na terra. O Novo Testamento também manifesta para nós que um homem venceu a morte e que os nossos pecados foram pagos na cruz do Calvário por esse homem, sacrificando-se na cruz. E para o nosso prazer e deleite espiritual, o Novo Testamento também nos prova que o véu foi rasgado e que antes Deus, fora do homem, agora habita dentro de nós, na figura do Espírito Santo de Deus, o professor que nos revela a própria palavra. E que por ser uma aliança, por mais que gire, que preambule por caminhos e por analogias diversas, todo o centro da Bíblia é Jesus Cristo. A Bíblia nos mostra um amor inigualável, que culminou no sacrifício da cruz do Calvário. A Bíblia nos mostra uma retidão ímpar, única, a fidelidade de Deus para conosco, que você percebe que a humanidade ela está terrivelmente corrompida, mas Deus não desistiu da gente. E aí a gente vai vendo a transcrição, a descrição da visão, né? Versículo 13, 3 portas se acham a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. Você vê a porta da bênção em direção a todos os 4 cantos do mundo. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Amados irmãos, primeiro eu quero tratar um assunto sobre o apostolado atual. Eu não vejo apóstolos longe desses 12 nomes que estão aqui na Bíblia. Mas nós estamos ficando tão vaidosos que estamos criando para nós, coisas que não está previsto. Em Atos 2:42, a descrição que que Lucas diz da igreja é que todos viviam na doutrina dos apóstolos. Aqui no livro de Apocalipse, nós vemos a nova Jerusalém celestial, a noiva do Cordeiro, que tem por alicerce 12, e cada um com o nome de um dos apóstolos, ou seja, a base da construção é o que Deus criou no coração dos apóstolos. É a doutrina de vida, é o exemplo, é o fruto de 3 anos de convivência daqueles homens com Jesus. E o milagre do filho abortivo, como ele mesmo se chama, apóstolo Paulo. E essas doutrinas estão escritas na Bíblia.
E se vier um anjo lhe pregar um evangelho diferente do qual vos prego, que ele seja anátema, diz o apóstolo Paulo, e nós estamos acrescentando doutrinas, criando novidades, mas o caminho é um só, a verdade é uma só, a vida eterna é uma só, a Nova Jerusalém, ela está baseada nos ensinamentos de Jesus aos apóstolos, e esses ensinamentos é o que vai nos fazer ficar firmes na rocha. Nenhum apóstolo deste teve uma doutrina própria ou criou as ideias e as mensagens do Novo Testamento baseadas em si mesmo. Homens santos, inspirados pelo Espírito Santo, foi quem escreveram essas palavras. Mas aí vem uma sociedade corrompida. E você acha certo pessoas do mesmo sexo se casarem diante de Deus, achando que está tudo bem. E você acha certo o machismo, e você acha certo o feminismo, e você desconsidera a honestidade, onde 2 mais 2 é 4 em qualquer lugar, mas se as pessoas estão transformando as realidades com ideias loucas. E hoje em dia tudo está sendo atacado por uma mentira. Que Deus já previu na Bíblia, que o espírito da mentira vai dominar os últimos dias. E se vacilar, o próprio crente salvo por Jesus, cheio do Espírito Santo, dependendo da igreja que ele vai se moldar ao dogma, independente se for bíblico ou não. E eu vejo que isso está acontecendo porque nós não estamos colocando Deus no lugar que Ele merece. Quando Deus me revelou que tudo está acontecendo na minha vida porque Ele me ama, e é assim, que eu comecei a refutar as pessoas que dizem assim, ó, se não vem pelo amor, vem pela dor. Eu digo, ninguém vem para Jesus pela dor. Todo mundo vai para Jesus porque na sua dor você encontra em Jesus o antídoto, o remédio, a solução. Em Jesus você encontra a esperança para o câncer, a esperança para a falta de dinheiro, para a falta de emprego, a esperança para que seu marido se converta, para que sua esposa se converta, para que seu filho se converta. Em Jesus você tem esperança. Então não é a situação ruim que lhe atraiu a Jesus Cristo. O que lhe atraiu a Jesus Cristo é porque você tem esperança nesse amor. Mas as pessoas usam jargão e eles vão emplacando na nossa boca como se fosse verdade. E não é verdade, irmão. É uma questão de pureza no coração para interpretar o que está acontecendo. E aí a gente vê essa descrição e a gente vê que não tem Nova Jerusalém Celestial sem o fundamento. E o fundamento é a doutrina dos apóstolos, e você relativa ao que está escrito. Noções acerca do casamento. A Bíblia fala sobre trabalho, sobre honestidade. A Bíblia fala sobre vestes, a Bíblia fala sobre a palavra, para que você não use palavras torpes no seu dia a dia. E as pessoas vão vivendo como se a Bíblia fosse relativa. E mais uma vez eu repito, o caminho é um só. Se você não está no caminho, você está fora. Se você não está na verdade, você está fora. Então eu não posso escolher uma verdade para mim. Eu não posso escolher uma igreja cristã para mim. Porque Deus já fez isso por mim. Deus já determinou o que é verdade. Deus já determinou o que é a igreja. E como ela se comporta. E como ela vive.
Deus já determinou como é o amor que Ele quer que você mostre para Ele. Aquele que me ama guarda a minha palavra. Então, as formas de estar no caminho, elas estão claras, mas existe um espírito de engano, trazendo confusão. Irmãos, Jesus ele se apresenta como o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele podia ter dito só uma das duas expressões, mas ele quis usar as duas para que ele, quando chamasse a atenção do alfabeto grego, a primeira e a última letra, ele deixasse claro para a gente que ele é o que está escrito. Quando ele se diz que é o caminho, e ele diz também que é o princípio e o fim, ele diz que fora dele não tem saída para nós. Algumas religiões dizem que tem reencarnação, mas em Cristo, que é a verdade, não tem reencarnação. Veio à cabeça, eu vou falar. Pai de pet. Ô irmão, eu sinto muito, você está mentindo. Você só pode ter filho humano. Mas você está sendo influenciado pela nova ordem mundial. Os crentes agora só querem ter um filho. Eu só tenho uma filha. Estou pecando. Não tem mais jeito de eu ter. Já tentei, não consegui. Mas Deus mandou eu ter vários filhos. Mas cadê a fé que eu tive para ter? Não tive fé. Que Deus me perdoe. Mas você sabe o que vai acontecer? Você vai ficar velho. E dependendo da atividade de seu filho único, você vai ser abandonado. Mas se você tivesse 10 filhos, 5 filhos, ia ser bem mais fácil a sua velhice. Mas aí você não tem o apoio dos filhos. E o filho aponta para a família. E família eu aprendi que era a célula máter da sociedade, mas na Bíblia está escrito: deixe o varão a sua parentela, una-se a sua esposa e os dois sejam uma só carne. Crescei e multiplicai-vos. Isso é um plano santo, um plano que veio da mente mais brilhante do universo para que você tivesse os vários estágios da vida, a juventude, né? a fase infantil, a fase de idoso, todo protegido pela instituição chamada família, sem depender do Estado. Como é benéfico o homem que consegue se lembrar dos detalhes da Bíblia, como melhor é aquele que consegue cumprir os detalhes da Bíblia, viver e ensinar. Mas são muitas informações tirando a gente do centro da vontade de Deus. Quem torce aí para o Bahia? Levante a mão. Quem torce por Vitória? Eu vou trazer uma analogia aqui baseado no futebol. Você quer colocar um time num campeonato de futebol. Você primeiro escolhe um técnico, uma delegação, os seus auxiliares. Aí, baseado em um conceito formado, você escolhe os jogadores, cada um conforme o seu desempenho demonstrado nos outros campeonatos. Aí você escolhe uma estratégia de jogo, coloca aqueles jogadores para treinar e ter comunhão, e aquele time agir como se fosse um só. E quanto mais harmônico for o time, quanto mais tiverem acostumado a viver um com o outro, mais difícil de vencer dele. Porque o goleiro sempre vai estar atuando junto com os outros. E aí tem o centroavante, tem o lateral direito, lateral esquerdo. O time todo, apesar de ser várias pessoas, vão agir como um corpo só. E vai destruir o inimigo e vão ganhar o campeonato.
Se for do Bahia, talvez queira ganhar o campeonato da primeira divisão, da segunda, se for do Vitória, talvez só da segunda. E eu não sou nem Bahia nem Vitória, eu já me libertei disso. E lhe confesso isso com integridade. Nem sei quem é o treinador nem o goleiro de nenhum desses times. Agora, olha o que Deus fez. Criou uma regra. Qual é a regra? A aliança. E a aliança está escrita onde? Na Bíblia. Aí ele criou um treinador. Mas o treinador não pode... Ele criou não, o treinador já existia. Aí a Trindade se dividiu em atividades. E o treinador é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não pode entrar em nós porque nós somos pecadores. Aí Jesus Cristo foi lá na cruz do Calvário e pagou pelos nossos pecados. E aí o sangue dele nos purifica para que o treinador fique dentro da gente. E ele fica dentro de nós fazendo com que a gente tente andar como um corpo. Porque a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo é um corpo. Cada um tem sua função. E se eu exercer a função que o Espírito Santo determinou para eu fazer dentro da igreja, eu vou agregar, acrescentar. E quanto mais unidos nós estivermos, unidos no propósito de ganhar o campeonato contra Satanás, porque Jesus Cristo já venceu, já deu a vitória para a gente, mas a gente precisa tomar posse dessa vitória. E essa vitória é o nosso testemunho de vida. É como nós vamos agir e reagir diante das diversas situações. O caminho que leva à salvação, ele não é medido por quilômetros, nem por metros, nem por centímetros. Ele é medido por tempo de vida em Cristo. Ele é medido por prioridade no seu coração, por Cristo, pelos ideais de Cristo, pela vontade de Cristo, pelo chamado evangelístico. É assim que se mede a eficiência desse projeto de Deus. O time vai ganhar o campeonato, mas você vai ganhar a vida eterna. Pensem nisso. Porque a Nova Jerusalém Celestial, a noiva do Cordeiro, ela tem uma base. Ela tem uma porta. E só estando nessa base e passando por essa porta é que você vai ter acesso ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Acesso à glória de Deus. E Jesus, ele não deixou isso oculto, ele deixou isso revelado para nós. Eu sou o caminho. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou e ele se apresenta no livro de Apocalipse como aquele que tem a chave da morte e do inferno nas mãos. Nós temos que enfrentar a morte. E só vamos enfrentar a morte em vitória se estivermos no caminho. Semana passada eu perdi meu pai. E foi o momento mais lúcido da proximidade da morte que eu pude estar. Porque perder um pai não é igual a perder um tio, nem um primo. E ali estava eu vendo o corpo de meu pai. E Deus me deu a experiência de Paulo no livro de Filipenses, onde ele diz que o viver é lucro e o morrer é Cristo, e ele diz que ele está dividido entre as duas situações, ou morrer e ir para a glória, ou ficar e ajudar mais a igreja a acrescentar pessoas para irem para o céu. Então, a visão de apóstolo Paulo com a morte não é que ela era terrível, nem que ela era exterminadora. Mas que a morte, era o local por onde ele tinha que passar para chegar em Jesus. E a expectativa dele de viver na terra não era de ganhar dinheiro, acumular bens, casar, ter prazer, não. Era de aumentar o número de salvos, de pessoas no caminho.
E eu olhei para mim mesmo e disse assim, como eu sou pequeno diante do apóstolo Paulo. Como eu sou inferior pelo aspecto cristão da minha visão de reino. Será que a gente consegue enxergar isso na Bíblia? O primeiro amor, irmãos, é um tempo que a gente está tão impactado com a mensagem de Jesus Cristo que nada mais importa. Como está seu amor por Jesus Cristo? Eu vejo pessoas com coisas tão importantes na vida, com tanta vaidade, com tanto orgulho, com conquistas terrenas. E quando vai perguntar, quantas pessoas você evangelizou hoje? Nenhuma. Quantos textos da Bíblia você leu para aprender mais de Jesus? Abra a Bíblia no livro de 2 Coríntios. Paulo ele fala aqui em 2 Coríntios sobre o sofrimento dele. Deixa eu ver se eu acho aqui, capítulo 11. Versículo 24 diz assim: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Eu tenho certeza que o maior missionário de todos os tempos é Jesus Cristo. Jesus Cristo percorreu a maior distância, saiu do céu e veio para a terra. Jesus Cristo cometeu deu a prova de maior desprendimento. De onisciente, onipresente, onipotente, ele se limitou à barriga de Maria. Se sujeitou ao governo romano, se sujeitou à autoridade de José, à autoridade de Maria, se sujeitou às regras judaicas, e nenhum dos fatos aos quais, nenhuma das condições na qual ele se sujeitou, ele confrontou. A Bíblia diz que nele não houve pecado, então ele conseguiu cumprir todas as regras sociais e religiosas, para ir ser um cordeiro sem defeito para o matadouro, para receber os nossos pecados. E Jesus está nessa carta de 2 Coríntios, inspirada pelo Espírito Santo, nos mostrando o que um discípulo como Paulo passou e não negou a fé. E muitos de nós negam a fé quando o chefe manda mentir. Coisas tão simples, quando o pai manda mentir, quando a mãe manda mentir. Muitos de nós negamos a fé por causa de pratos de lentilha,
desejos carnais, vontades pessoais. Ignoramos a autoridade de Deus, ignoramos o caminho, achamos que porque é algo que não está assim, como na lei, algo palpável, algo que você se sair, morre. Não há uma morte imediata se sair do caminho, você vai brincando com essa realidade espiritual. Não podemos ser assim mais. Jesus está voltando. A nossa falta de compromisso com a palavra está colocando em risco a eternidade com Deus. Vocês já leram o livro de Jó? Já viu quanto sofrimento Jó passou? Eu tenho convicção que essa sociedade não consegue entender a mensagem, uma das mensagens que tem no livro de Jó, que é a soberania divina. Coitado de Jó, irmãos. Perdeu os bens, perdeu os parentes, a família, perdeu a moral, a autoridade, perdeu a saúde. Tudo porque ele estava sendo provado por Deus. E quando ele foi aprovado, Deus não chega perto de Jó dizendo assim: "Oh, meu filhinho, coitado, vem cá que eu vou te abraçar". Não. Deus chega na autoridade que lhe é natural e pergunta a Jó: "Onde tu estavas quando eu dei limites ao mar?" Nós somos simples criaturas que tivemos o benefício de sermos adotados por Deus. Agora tem muita gente ouvindo a minha mensagem aqui e não está levando em conta. E a gente está desconsiderando o valor do prêmio que nós ganhamos sem motivo nenhum, que foi só pela graça. Nem consideramos o quanto foi custoso para Jesus na cruz do Calvário. E qualquer vento de doutrina está enrolando você no seu caminho e fazendo com que você perca o mais precioso que você pode ganhar. Ser convidada como noiva para as bodas do Cordeiro. Receber a eternidade em glória com Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. A gente pode até entender o futebol, é mais fácil. Quem constrói casas, quem faz móveis, pode entender esses planejamentos, esses projetos pessoais. Quem está estudando, que está controlando ali os semestres a serem vencidos, as matérias para chegar ao diploma. Mas você também precisa entender que não tem outro caminho. Não tem meio termo no cristianismo. Você tem que ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Você tem que lançar fora o seu eu antigo e viver a nova criatura nascida do Espírito Santo. Os seus valores não podem ser mais valores terrenos. Tem que ser valores eternos. Mesmo que isso lhe traga prejuízos na terra. Porque de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Vamos ficar de pés.
Filipenses capítulo 3, versículo 18, diz assim: porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que todo espírito de rebeldia contra a verdade do Evangelho seja tirado de nós. Pai, eu te peço em nome de Jesus que toda confusão de ideias misturadas à mensagem bíblica que seja tirada de nós. Pai, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor levante aqui homens e mulheres escolhidos por louvor da tua glória, para saquear o inferno e povoar os céus, com um testemunho de vida, com a dedicação ao Evangelho, com fidelidade à palavra, sem misturas e sem confusão, em nome de Jesus. Capacita os que não têm capacidade, em nome de Jesus. Aumenta a fé e a determinação daqueles que já entenderam a mensagem, em nome de Jesus. Manda provisão, dá saúde. Cria, Senhor, uma família aqui, Pai, em nome de Jesus, como um time cheio de filhos, aleluia, para ti, irmão de Jesus Cristo, para juntos ganharem, aleluia, o campeonato e serem coroados com a coroa da eternidade. Em nome de Jesus, Pai, une-nos no só Espírito, santifica-nos numa só verdade. A sua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o caminho, é um caminho só. Não nos deixe desviar nem para a esquerda nem para a direita, nem que sejamos confundidos com falsas doutrinas. Nós clamamos isso a ti, em nome de Jesus. Amém.